Sim, já está no ar. Aumente o som e compartilhe, porque o EBDcast já vem entrando nos seus ouvidos e que a palavra de Deus esteja no seu coração. Eu sou o irmão Felipe e já quero desejar a todos que a graça, a paz, o favor e a misericórdia de Deus seja sobre todos nós. Sejam todos bem-vindos para mais essa incrível aula do EBDcast. Nós estamos aqui na aula número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Temos muito que aprender sobre a palavra de Deus. Ficou normal ou é anormal o divórcio? O que nós vamos aprender? Afinal, estamos no ano de 2022. Está normal se divorciar? É normal se unir e automaticamente você enjoar por compatibilidade de gênero? Não bater as ideias? Cada um segue o seu caminho e bola pra frente? Isso e muito mais no episódio de hoje. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam com todos. Eu sou o irmão Lucas e hoje nós vamos aqui, como o irmão Felipe já falou, falar sobre divórcio. Não é legal, não é bonito. Que coisa feia, hein? A paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridos ouvintes. Aqui, como o nosso irmão Felipe já falou, de mais um EBDcast, ou Escola Bíblica em podcast, né? Muito bom. Fique conosco. Quero desde já agradecer você por estar nos prestigiando e mais uma lição nos ouvindo, né? Quero deixar aqui, compartilhe conosco aquilo que você está achando, manda para nós. É só nos procurar, escreva lá no YouTube, no Instagram. Você escreve ali na barra de pesquisa Palavra Compartilhada. Você vai nos encontrar e lá você vai deixar sua dúvida, vai interagir conosco. Vai ser um prazer estar interagindo com você também, querido e amado irmão que está nos ouvindo. Lição de número 4, lição que tem por data 24 de julho de 2022. O ano já está se indo embora, né? Já estamos passando aí da metade do ano, estamos aí no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde estamos aprendendo sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Essa aula de número 4 que tem por tema a sutileza da normalização do divórcio. O diabo ele tem tentado se tornar sutil e ele colocou de uma forma sutil a normalização do divórcio. E como nosso irmão Lucas disse, que coisa feia. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, e vamos de texto áureo e verdade prática. O nosso texto áureo vai estar lá em Mateus capítulo 19 e o versículo é o 6, que vai dizer assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a verdade prática vai nos trazer: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, essa é a nossa verdade. Lembrando aqui também aos irmãos, no trimestre passado teve uma aula também só voltada sobre o divórcio, onde nós aprendemos sobre o Sermão do Monte, onde nós aprendemos ali bons ensinos, boa instrução sobre a lição de Mateus capítulo 5, Mateus 6 e Mateus 7. E ali Jesus também toca nesse ponto sobre o divórcio. Então, se você quiser algo a mais para complementar os seus estudos, ou você que vai dar aula, volte aí alguns episódios. Você vai ver que tem um episódio no trimestre passado falando somente sobre o divórcio. Tanto que o primeiro tópico da lição de hoje já foi comentado ricamente lá atrás nesse outro trimestre. Por isso nós vamos deixar aqui e já vamos seguir para o segundo tópico. E o Lucas, como um Google móvel, já trouxe aqui para facilitar a sua pesquisa. Qual episódio que é? 0218. É o 0218. Pode pesquisar aí. 0218. 29 de abril. Dia 29 de abril. Vai lá, escuta lá. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Você vai aprender muito. Então nós já vamos aqui para o nosso segundo tópico, que vai fazer
a sutileza da normalização do divórcio. Ele é contido com 2 subtópicos que vai nos trazer o divórcio no aspecto legal e o divórcio no aspecto moral. Sobre o aspecto legal, nós vamos ver aqui, a revista vai nos trazer que antes da nossa Constituição de 88, o divórcio era algo extremamente sério. Pela lei, ele não tinha, e a partir da Constituição de 88 passou-se a permitir a divorciar e casar quantas vezes for permitido no trâmite legal. Nós, como homens de Deus, obediente às autoridades, vou passar aqui para um bate-papo bem legal. Acho que todos nós temos algo para falar. Nós, como homens de Deus, que sabemos que devemos respeitar as autoridades, sabemos que devemos obedecer às leis também. Então, se uma pessoa, pela lei do homem, como está aqui na nossa Constituição no Brasil, permite você separar e casar quantas vezes quiser, nós podemos seguir esse padrão da lei atual no nosso país? Ô Fê, em Romanos 13, Paulo exorta para que a gente obedeça às autoridades, porque toda autoridade é instituída por Deus. Se toda autoridade é instituída por Deus, então nós já acreditamos que a autoridade de Deus é superior a todas. Então, se a lei nos permite fazer do divórcio um meio de vida, né? Casei, não gostei, o café da mulher era ruim, era meio fraco, vou largar, vou casar com outro que faz o café melhor. A segunda faz o café melhor, mas a carne não tem tempero. Então eu vou largar dessa e vou arrumar um que faz um café bom e tempera bem a carne. E assim você vai colocando as pessoas como objeto de satisfação pessoal e não as pessoas para ajudar você a se aproximar de Deus, porque é isso que nós devemos fazer uns para com os outros. Porém, voltando à origem da pergunta, se nós como cristãos pegarmos a lei do homem e aplicar como regra, nós vamos pecar. Nós vamos pecar. Porque a lei do homem, ela tem muita brecha, ela tem muita falha. A lei de Deus é perfeita. Então, nós temos sim que obedecer às leis, nós temos sim que obedecer às autoridades, porque é um mandamento divino, né? Paulo já exortou isso. Porém, nós temos que entender que a lei de Deus ela é superior a todas as coisas. Então, a lei de Deus, se a lei humana te atrapalha a obedecer à lei do Senhor, então que sejamos fiéis ao Senhor. Deus ele trouxe o casamento para ser único, indissolúvel. Porém, Deus sabe que o homem erra, Deus sabe que o homem falha. Em alguns casos, como a gente já tratou no outro episódio, em alguns casos é permitido que haja uma carta de divórcio. É permitido que a pessoa se divorcie e depois de um tempo ela possa voltar e ter novamente a chance de ter um casamento feliz. Todo mundo merece a chance de ter um casamento feliz, mas de acordo com algumas circunstâncias. Não é por qualquer banalidade, não é por qualquer coisa. Eu discuto muito com a mulher, nunca traí, ela nunca me traiu, ela não me abandonou, nunca abandonei ela, só que a gente não combina porque ela é palmeirense e eu sou corintiano. Então não dá certo dia de jogo. Então, meu irmão, para de assistir jogo, para de torcer pro teu time, muda a tua atitude, muda a tua forma de pensar, coloca a tua mulher acima de você. Porque é uma das coisas que Paulo também fala no trato uns com os outros, é para que nós coloquemos os outros acima de nós. Nós temos que ver as outras pessoas como se elas fossem superior a nós, para que a gente não venha tratar com injustiça e desigualdade. E assim tem que ser a nossa família. Se a minha mulher precisa de uma atenção, se ela precisa de um apoio, eu paro o que eu estou fazendo e coloco ela em primeiro lugar. É Deus acima de tudo e o casamento vem em segundo lugar. Se o evento da igreja vai te atrapalhar no teu casamento, ou se a tua esposa, se o teu marido não é cristão e não entende a necessidade de você estar naquele evento da igreja, Deus vai te perdoar por isso. Deus não quer que você coloque o seu casamento em xeque por conta de
ministério. A obra de Deus ela precisa ser feita? Precisa. Porém, o primeiro mandamento, o primeiro ministério do homem e da mulher é a família, é o casamento. Então, assim, só para concluir o pensamento, a lei permite que a gente peque, mas não é porque a lei permite que a gente peque que a gente vai pecar. A gente precisa, primeiramente, colocar Deus acima de todas as coisas e nos importar em servir a Deus de maneira correta, nos importar em adorar a Deus e não entristecer o coração do Espírito Santo. Só dessa forma nós vamos conseguir servir a Deus sem precisar infringir as leis. Muito bem, então a lei dos homens, a lei da nossa Constituição brasileira vai permitir isso, mas acima de tudo nós melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Na verdade é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. É o que Pedro vai nos ensinar no livro de Atos, né? Melhor agradar a Deus do que agradar a homens. E no aspecto moral, nós vamos ver que para a pessoa que não tem princípios bíblicos, foi um pouco do trimestre da aula passado, porque o Sermão do Monte é para os discípulos. Aquela instrução que o Senhor nos traz das leis sobre o reino de Deus, como eu falo, a constituição nossa do reino de Deus, está ali em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. É para os cristãos, é para aquele que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e quer viver debaixo da obediência de Cristo. Ele traz ali seus ensinos. Então, para uma pessoa que não é cristão, para ele seria normal se separar. Ainda mais a lei assegurando ele a fazer isso. Onde que a Constituição do nosso país vai não confortá-lo, mas vai ampará-lo para isso. Vai ampará-lo mostrando que é normal, pode separar. Hoje nós vemos muito, principalmente eu acho que no meio das celebridades a gente vê isso, né? Meio que a sutileza da normalização é isso. Você vê casais que coisa de 3 semanas já separam. Veja bem, alguns artistas famosos, você vê ali Gretchen, Fábio Júnior, quem mais que tem bastante gente ali que casa e separa ali. Então, as pessoas se torna algo normal. Você casou, você não deu certo, pega e sai, porque a lei do nosso país vai ampará-lo por isso. Mas no aspecto moral, nós como cristãos, nós vamos ver nesse aspecto moral. É normal o crente fazer isso? Se a pessoa, lógico, se ela chegar na igreja, ela está começando a engrenar seus primeiros passos no caminho do Senhor, no caminho do reino. A igreja, com os pastores, os presbíteros e a liderança, junto também com a área do ensino, ali eu acho que é importante, por isso que é importante a escola dominical, o superintendente da escola dominical ali junto com os professores, que tem uma aproximação, instruir a pessoa nesse caminho. Muitas vezes, muita gente chega ali, muitas famílias chegam, às vezes na igreja, buscando uma solução também para melhorar o aspecto no seu casamento. E nós, como cristãos, devemos sempre mostrar o caminho da palavra, que a palavra vai nos instruir. O Estado amparando o ser humano. A função da igreja seria instruir com qual caminho, irmão Guilherme? Vamos lá, irmão Felipe, nós temos que entender aqui 2 pontos. Primeiro, o Estado legaliza o direito do divórcio, certo? O Estado, ele garante o seu aspecto legal. Mas a Bíblia garante o seu aspecto moral. Qual que é o ponto? O divórcio é aprovado por Deus? O divórcio é aprovado pela Bíblia, vamos dizer assim? Temos amparo legal para o divórcio? Temos amparo.
Amparo moral. Onde está isso? Mateus capítulo 19, a partir do versículo 10, né? E em Mateus 5:32 também, Jesus ele fala, né, que o divórcio ele pode acontecer desde que haja a prostituição, desde que haja o adultério. Então, qual que é o aspecto legal, né, e o aspecto moral que a igreja adota para o divórcio? É assim, ó. Quando lá atrás, em Deuteronômio ainda, Moisés dava carta de divórcio ao povo, o que Moisés tentou fazer? Nós já falamos isso em aula passada. Moisés tentou criar ali uma norma. Moisés tentou ali colocar uma organização em algo que estava totalmente bagunçado. Por quê? Como Lucas disse aqui no começo, a pessoa ela separava da sua mulher por qualquer motivo. Ah, não faz um café gostoso, que nem o irmão Lucas falou. Já era motivo de se separar. Levantei hoje, olhei pro lado da minha esposa, o cabelo dela estava bagunçado, eu não gostei, eu vou separar, eu vou pegar outra. Era isso que estava acontecendo com o povo judeu, por isso que Moisés vem e normaliza isso. Pera lá, você só pode dar carta de divórcio se algo acontecer. Só que aí vem Jesus e trata isso com mais delicadeza no Novo Testamento. Que fala o quê? O que Jesus traz? Fala, olha, a carta de divórcio, ela é permitida, você pode dar, você pode se divorciar, desde que haja adultério, desde que é comprovado, desde que você ali caia no adultério. A igreja, ela abraça a pessoa do divorciado, nós vamos falar isso mais para frente, e ela acolhe, e ela tem que orientar, se nesse sentido tiver o adultério. Como, por exemplo, até uma pergunta que a gente se faz, uma pessoa, ela é traída, como que nós vamos virar para essa pessoa e falar para ela, olha, continue casado, continue com aquele marido que te trai, continue com aquela mulher que te trai. Nós não podemos fazer isso. A partir do momento que teve traição, você tem todo o amparo bíblico para você se separar. Você tem todo o amparo de Deus para você sair do meio dessa confusão. Só que tem um porém. Qual o porém, irmão Guilherme? É o seguinte, você vai chegar para o seu pastor, você vai chegar para o seu líder, você vai chegar para a pessoa ali de confiança. Essa pessoa ela vai tratar esse caso juntamente com você. E ali vai ser feita uma escolha, vai ser feita uma pergunta, na verdade, para você. Qual pergunta? A pergunta é, você quer continuar casado com essa pessoa, perdoar essa pessoa e essa pessoa parar de praticar tal ato e regenerar, ou você quer realmente separar? Não, eu quero continuar casado, tudo bem. A partir do momento que você decide continuar casado, a Bíblia ela já tem um outro porém aí. A partir do momento que você decide, você já não pode mais pegar isso como motivo para você se divorciar lá para frente. Por quê? Porque isso foi tratado, isso foi arrumado, você decidiu por perdoar, então a partir de agora é pôr uma pedra no passado e viver o para frente. Mas, irmão Guilherme, e se acontecer de novo? Se acontecer de novo o ato, você está novamente amparado pela Bíblia. Mas se não acontecer, você também não pode julgar isso na cara da pessoa. Ou seja, da esposa, ou seja, do marido, toda a vez que vocês brigam. Porque aí quem está em pecado é você. Desde que haja a regeneração, desde que haja realmente ali a mudança. Mas e se eu não quiser? Se você não quiser, você está também amparado com a carta de divórcio de uma ordem moral. Ordem moral. Você não é obrigado a ficar desde que haja o adultério, desde que haja ali a prostituição, como é trazido até pela nossa revista. Então,
Quando tem o adultério, a Bíblia ela te dá esse amparo. Agora, o que acontece com muitos cristãos e que está errado mesmo, é cristão querendo se separar à torto e direito. É cristão querendo pedir divórcio à torto e direito. Isso não pode. Isso não pode estar presente no nosso meio. O casamento é uma instituição constituída por Deus. Um matrimônio, algo sagrado, algo que mostra realmente o amor de Deus para conosco. Isso não pode ser quebrado por qualquer besteira. Não pode ser quebrado por qualquer falha. Não pode. Todo mundo erra, todo mundo tem erro. E nós temos que saber lidar com os erros das pessoas. Nós temos que saber lidar e aprender o jeito do outro. Agora, como o Lucas trouxe, minha esposa não cozinha bem, eu vou largar ela. Ou eu escutei uma vez, e os irmãos devem ter escutado isso, um homem que chegou no tempo de hoje, agora. Isso é costume antigo do Velho Testamento. A Bíblia não apoia isso. Ele falou, eu quero tanto ser pai, minha esposa não me dá filho, vou separar dela e vou me casar de novo. Não tem amparo bíblico para isso. Não tem. Ah, mas no Antigo Testamento foi quebrado. Não tem amparo bíblico para isso. Acorda. Jesus vai ler. Abra a sua Bíblia, abençoado, e leia, porque está lá. Né? Jesus fala o quê? A não ser, exceto que haja traição. Exceto. Agora, a sua mulher não pode engravidar? Vai fazer um tratamento, talvez o problema é você. E aí? E se você descobrir, casou 3, 4 vezes, ninguém engravida e o problema é você, abençoado? E aí, o que você vai fazer, infeliz? Né? Vai querer voltar para a primeira? Né? Não pode. Gente, nós temos que entender aquilo que a Bíblia nos traz como conceito moral, para não virar uma bagunça que está virando no meio da igreja, para não virar a bagunça que está virando no meio da congregação. Isso não pode acontecer. Isso não pode. O casamento, você tem que lutar por ele. Luta pelo seu casamento. Dê o sangue, dê a vida pelo seu casamento. Não é por qualquer besteirinha. Ah, meu marido tem um chulé violento. Minha irmã, compra um talco, põe no sapato dele. Mas você não vai sair da sua casa, cometer uma besteira, porque quem está pecando é a irmã. Então, é isso que é o aspecto moral trazido pela Bíblia, Felipe. Quando você me pergunta como que a Bíblia normaliza isso, a Bíblia ela só deixa um aspecto para o divórcio: adultério, prostituição. Fora isso, você não tem base para você se separar. Aí você fala assim, mas irmão Guilherme, eu sou obrigado a ficar dentro de uma casa com um homem que me bate dia e noite? Eu sou obrigado a ficar dentro de uma casa com uma pessoa que me espanca meus filhos? Não, minha irmã, você não é obrigada. Você tem base para se divorciar, mas o irmão não está falando que é só através do adultério, só através da prostituição. O seu lar já foi já teve um adultério dentro do seu lar. Como, irmão Guilherme? Como aconteceu o adultério? A partir do momento que o seu marido ou a sua esposa levantou a mão para você, ela já quebrou uma regra muito clara do respeito, da fidelidade. Isso já não é mais um lar. Isso já não é mais um casamento. Ou vocês buscam se entender, ou se não, minha irmã, você está amparada. Porque se teu marido chega e bate em você, espanca você, ou se a sua mulher faz isso, imagina o que não faz escondido. Imagina o que essa pessoa não faz longe de você. Busca a sua orientação. E eu costumo falar, não é porque nós é crente que nós devemos ficar quietos. A primeira coisa a se fazer é denunciar. Busca seu direito na delegacia das mulheres, ou se na sua cidade não tiver uma delegacia normal, busca, liga para a polícia, denuncia ele. Mas irmão Guilherme, como que eu vou denunciar o pai do meu filho? A senhora deve denunciar para que ele
não faça mais isso. Às vezes ficamos com medo de abrir uma denúncia de agressão, e a agressão continua pelo resto da vida e pode chegar até numa tragédia. E talvez a irmã denunciando, ele possa ficar ali preso ali 1 ano, 2 anos, e ali ele refletir sobre a vida e encontrar Jesus dentro daquela cadeia. E ele sair de lá transformado, ele sair de lá regenerado. Então, nós temos que fazer o quê? O princípio moral e o princípio legal. É isso que eu acredito que a igreja, Fê, com base bíblica, deva defender. Concordo com tudo que o Gui trouxe, e eu acrescento uma coisinha aqui. Abandono também é motivo para divórcio. O descrente abandonou, até está nas nossas declarações de fé das Assembleias de Deus, você lê ali a parte que fala sobre casamento, fala que o abandono também é uma forma, porque a pessoa está ali morando junto e o outro pega e vai embora. Você vai permanecer casado, sofrendo pro resto da vida com os filhos pequenos? Não, você também tem o direito ali de se divorciar e obter uma nova oportunidade de um casamento abençoado na presença de Deus. E com relação a essa questão de ter filhos, eu tenho comigo que todo casal cristão, toda família cristã, deveria, por obrigação moral, tentar a adoção de uma criança. Deveria tentar a adoção de uma criança porque nós temos como entendimento que nós somos filhos adotivos de Deus. Nós não somos a nação eleita, nós não somos o povo de Israel que foi separado, que foi escolhido. Nós somos feitos filhos adotivos de Deus. Nós somos co-herdeiros da graça de Deus. E por isso nós temos a chance e a oportunidade da salvação, e nós precisamos dar a chance e a oportunidade para que essas crianças que não têm pai, que não têm mãe, que são órfãos, tenham a oportunidade de viver num contexto de família e conhecer a graça de Deus também. Nós temos por obrigação. E se o homem ou a mulher não consegue ali tem algum problema de saúde, não consegue a reprodução, primeira coisa, busca Deus. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de vida. Se você tem fé, se você crê em Deus, busque a Ele para que Ele possa conceder essa graça. E se Deus não concedeu a graça, porque é dele, né? É Ele quem faz e nós não sabemos, a nossa mente não consegue entender a mente de Deus. A Bíblia nos fala isso, que quem conseguiu entender a mente do Senhor, quem consegue sondar os seus pensamentos? Ninguém consegue. Nós não sabemos o porquê. Muitas coisas Deus permite, muitas coisas Deus não permite. Busque a adoção, busque fazer dessa forma uma maneira de se glorificar a Deus, de se adorar a Deus também através desse gesto. E agora, eu quero dar uma dica para as irmãs que sofrem agressão dos seus maridos não cristãos, até dos cristãos. Eu, na última semana, teve o Prime Day e eu comprei um livro que chama O Silêncio de Eva, que conta as agressões que existem dentro de famílias cristãs na casa de pastores. Não é na casa do membro que acabou de se converter, não. São pastores que guiam a igreja do Senhor, mas chegam em casa e agridem a mulher, agridem os filhos. Então, vamos estudar esse tema, vamos analisar. Nós, como cristãos, nós precisamos pensar também nessas situações. A santidade, ela começa dentro do lar. O culto a Deus começa dentro do lar. A igreja é só um ajuntamento de cristãos, mas a vida cristã, ela começa no lar. Então nós precisamos ter muito cuidado. E você, minha irmã, que sofre, que chega em casa, seu marido está bêbado, está agredindo, o seu marido é muito violento, começou a espancar as crianças e está aí batendo, você não sabe como pedir ajuda, não tem como você sair e pedir ajuda para os vizinhos, está com medo, liga 190 e pede uma pizza. A polícia já vai entender na hora. É um código que a polícia já entende. Você liga 190, a polícia atendeu, você pede uma pizza. Coloca ali o sabor que você quiser, a polícia já vai compreender. Você dá o seu endereço, 5 minutos a polícia está ali e você tem a possibilidade de não correr o risco de vida. Porque pode ser, e a gente vê muito caso disso, de homens que espancam os filhos, espancam as mulheres e agride de uma maneira que pode até matar.
pode até matar. A gente vê casos disso. O crime passional é hoje chamado aí de feminicídio, e esse nome veio para que seja destacado exatamente o crime contra a mulher, né? Para que se veja a quantidade de... Para não entrar tudo dentro de uma estatística só, para você não falar assim, no Brasil teve 25 mil assassinatos, mas desses quantos foi crime passionais? Né? Desses, quanto foi de um homem que matou sua esposa, de um namorado que matou sua namorada? Então, é uma dica que eu dou para você aqui, 190, pede uma pizza, coloca qualquer sabor ali, dê o seu endereço, a polícia vai lá e sempre em pensamento buscando a Deus, clama a misericórdia de Deus e tome cuidado. Preserve a sua vida, preserve a vida dos seus filhos e maridos, irmãos, jamais, em hipótese alguma, passe pela sua mente de agredir uma mulher, de agredir uma criança. Você tem obrigação diante de Deus de proteger. Você tem obrigação diante de Deus de cuidar. Você tem obrigação, você não pode, nem fisicamente, nem psicologicamente, porque um dia você dará conta diante de Deus, de todo o mal que você fez. Para aqueles a quem Deus confiou a você, você tem que proteger, nem que seja com a sua vida. A Bíblia nos fala isso, que a mulher ela deve se submeter ao marido, e não é uma submissão de escravo, é uma submissão de estar no mesmo entendimento, no mesmo pensamento, de ir os dois para o mesmo lugar, para a mesma meta, para o mesmo objetivo. Escolha você a palavra que você quiser. E o homem ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se Cristo se entregou pela igreja, então nós temos que nos entregar pelas nossas esposas. E para quem é solteiro, cuidado. No namoro já se demonstra sinais de agressão. No namoro já se demonstra sinais de que a pessoa não vai ser aquela belezinha para sempre. A pessoa já mostra um pensamento egoísta, a pessoa já é manipuladora, a pessoa muitas das vezes é agressiva com as palavras, né? Agressão verbal. Tudo isso são sinais. São sinais que a moça deve observar no rapaz e o rapaz na moça. E principalmente os pais devem observar isso daí. Nós falamos isso porque nós queremos que a igreja comece a ser, volte a ser, né, um exemplo de casamento, um exemplo de pessoas, para que o mundo possa ver em nós a luz de Cristo. Então, muito cuidado e procure em primeiro lugar adorar a Deus e manter a sua vida de santidade. E a sua vida de santidade ela começa no lar. Não é dias seguidos de jejum e orações de magnânimas, de palavras lindas, maravilhosas, de horas e horas. Não são semanas e mais semanas indo no monte, não são campanhas de adoração, não é o volume do seu envelope de oferta na igreja, não é os quantidade de zero que tem à direita no seu cheque ali, na sua oferta. Não é nada disso. Não é nada disso. É o cuidado que você tem com a sua família. É ali que começa a sua adoração a Deus. Porque o seu primeiro ministério é a sua mulher, o seu primeiro ministério é os seus filhos. E para a mulher, o primeiro ministério é o marido, o primeiro ministério são os filhos. Então nós precisamos cuidar da nossa família. Para em primeiro lugar nós adorarmos a Deus através disso. Bem falado, Lucão. Eu ia também citar sobre isso, da importância do namoro, né? Porque é escolhendo no namoro que você vai, às vezes, se livrar de muito enrosco lá na frente. Porque quando você se casa, é uma decisão. Então, o namoro é para isso, é para você conhecer, ver realmente como que é a pessoa, como que ela te trata, como que ela age com você, com a sua família. Tem que ficar de olhos bem abertos para não cair numa cilada, porque depois de casado realmente fica complicado. Então, muito bem dito. Acho que na primeira sinal de uma agressão verbal já é para você abrir muito bem os dois olhos e pensa bem se quer continuar, porque se a pessoa começou agredindo verbal, mas ele estava nervoso, não justifica. Não justifica. Acho que se a pessoa, mesmo, ele teve um dia difícil, ele me ofendeu. Não é assim que funcionam as coisas. Então fica esperta,
tome cuidado. Se a pessoa já mostra algum sinal de desrespeito no namoro, acho que já é o sinal suficiente para largar e esperar em Deus uma outra pessoa, buscar realmente um aconselhamento espiritual, até em outros casos. Mas pense bem, porque no divórcio, até para a gente encerrar aqui o nosso tópico aqui, que nós estamos falando sobre isso, desse aspecto moral, a revista vai encerrar aqui sobre a situação que é delicada e o alto preço que se paga pelo divórcio. Porque quem sofre no aspecto, tanto o divorciado quanto às vezes a pessoa também ali na ilusão, no aspecto moral que nós falamos aqui, a pessoa está casada ali há vários anos, aquela famosa frasezinha do mundo: eu vou trocar minha esposa de 40 por duas de 20. E pensa que tá abafando. Ou você vai trocar o seu marido por um outro que é mais rico, mais famoso. Isso tudo passa. Salomão já falava que era vaidade. E isso é um risco muito caro para quem quer obedecer a palavra de Deus, porque você vai desobedecer a palavra de Deus, passar a desfazer o seu ego, e isso depois você pode ter consequências terríveis por causa de escolhas mal feitas, pensando naquele fogo da paixão no momento, mas é apenas uma cilada, é uma sutileza que o diabo engana a sua cabeça. E você acaba caindo numa situação dessa que depois talvez não tenha mais volta. E a Bíblia vai nos ensinar: uma coisa é você ser ignorante, não conhecer o temor. Outra coisa é você ter princípios e seguir a sua vida baseada na palavra de Deus, mas você deixou o seu lado carnal falar mais alto. Depois disso você vai ter consequências às vezes difíceis para se seguir no meio da igreja. A igreja vai estar sempre de portas abertas. Esse é o caminho que a igreja deve fazer. A porta deve estar aberta. Como nós já falamos também em umas aulas anteriores, a igreja vai estar aberta para todos, mas não aberta para tudo. Às vezes a pessoa quer chegar conhecedora da palavra numa situação, o que faria para colocar um irmão em comunhão onde ele se separou da esposa para se casar com uma pessoa mais nova, ou vice-versa, ou a esposa larga do marido? Como que o pastor colocaria essa irmã ou irmão na comunhão? Está fora, porque a pessoa estava consciente, tinha a sua vida baseada na palavra, mas o seu lado carnal falou mais alto. Como que você vai pôr essa pessoa em comunhão? Lógico que esse é um papel do pastor, do líder da igreja. Não é nosso, lógico, mas são situações delicadas. Como que você vai entrar em comunhão se você está fora da palavra de Deus? Assim também, como que você vai pôr em comunhão se a pessoa não é casada? Não foi lá no cartório e não assumiu essa responsabilidade? Como que você vai entrar em comunhão com a igreja? Lógico, quando a pessoa chega na igreja e não tem esse conhecimento, o pastor e os líderes vai mostrar o caminho pro casamento civil. Vai lá no cartório, faz ali o casamento civil. Ah, mas eu não tenho dinheiro para casar na igreja, para fazer festa. Não precisa, vai no cartório, legaliza teu casamento e entra em comunhão com a igreja. Então, são situações que às vezes passamos por escolha nossa de desobedecer a palavra de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. E assim nós encerramos e já vamos mergulhar no nosso terceiro e último tópico já aqui, onde nós vamos falar sobre o divórcio e a prática pastoral. E o nosso terceiro tópico, então, o divórcio e a prática pastoral. Também temos 2 subtópicos. Aqui no nosso primeiro subtópico,
muito interessante, sinal, por isso que eu elogiei muito o pastor que escreveu esse trimestre. Ele está de parabéns, excelente. O Espírito Santo usou muito a vida dele, que ele trouxe de uma maneira clara palavras fáceis, que eu tanto peço aqui, eu tanto peço no nosso dia a dia, palavras fáceis. Nós devemos esquecer lógico, essa formalidade toda e trazer a palavra aqui do nosso dia a dia de fácil compreensão. E ele trouxe excelente, tanto que tem um assunto que nós vamos entrar aqui que eu achei, cara, foi o Espírito Santo que tocou ele para falar aqui do acompanhamento psicológico. Então, o primeiro subtópico vai ser a pessoa do divorciado e o divorciado como cristão. Aqui na revista vai trazer o divorciado, às vezes ele passa por situações muito difíceis, onde ele já sofreu perdendo o casamento e ainda vem as frustrações, o medo, o sentimento de às vezes de pensar que nunca mais vai encontrar alguém ou nunca mais será feliz, e passa por situações difíceis. E a igreja precisa de estar de porta aberta para todas essas pessoas, o divorciado, porque ela também é uma vida, ela é uma alma e precisa de amor, e a igreja precisa estar de portas abertas para essas pessoas. Muitas das vezes nem é a porta aberta, às vezes o irmão já é membro, já está ali na igreja, mas às vezes acontece acidentes no caminho. É como nós já falamos aqui, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e infelizmente coisas ruins às vezes acontecem com pessoas boas. E isso é isso que nós estamos falando. Um divórcio é um acidente que houve no meio do percurso. Ninguém casa planejando o divórcio. Um cristão, pelo menos, é assim. A pessoa do mundo que não tem princípios formados na palavra de Deus, para ela tanto faz. Ela casou, se não der certo, separa. Mas a pessoa que é cristã, que tem a sua vida baseada na palavra de Deus, ela não casa pensando em divorciar. Ela casa e pensa que vai lutar todos os dias para manter o seu casamento. Pois quem é casado ou quem já foi casado sabe que não é fácil manter um casamento. Todo mundo tem problemas, mas lutamos na presença de Deus principalmente para manter o casamento. E às vezes acontecem acidentes, e o sistema, a prática pastoral para o divorciado é muito importante por causa disso. Os traumas que pode trazer uma separação, um divórcio, às vezes é muito grande. E é preciso disso. E a revista vem trazer aqui do amparo pastoral, como nós já estamos aqui falando, e também vem trazer essa parte do acompanhamento psicológico. Hoje, se você pegar uma igreja com raízes, vamos dizer assim, uma igreja mais raizada, às vezes terá dificuldade com esse acompanhamento psicológico, que pensa que essa área ainda não precisa ser tratada. Pensa que só o acompanhamento pastoral é o suficiente, mas hoje não. Hoje nós conhecemos e sabemos da importância de uma pessoa formada, que estudou, que se dedicou, e poder ajudar nessa parte psicológica. E eu queria ver com vocês a opinião de vocês de um cristão procurar alguma ajuda auxiliar, além do aconselhamento pastoral, procurar um aconselhamento psicológico. É correto, ou você acha que só o acompanhamento pastoral do pastor ali, sentando, orando para a pessoa, jejuando, já é o suficiente? Ô Fê, uma coisa não é excludente da outra, uma coisa não tira a outra. A gente precisa do acompanhamento pastoral, a gente precisa ali do pastor, do líder, do presbítero, a gente precisa dos irmãos da igreja junto com a gente, não apenas na questão do divórcio, mas também em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento difícil da nossa vida. E eu vou aqui abrir um pouquinho mais, fora um pouco, falando sobre família, mas fora um pouco apenas do divórcio. Um luto, por exemplo. Imagina que um pai e uma mãe ali lutou vários e vários anos,
médico, tratamento e tudo mais, e finalmente consegue a gravidez, consegue ter a criança, e por uma infelicidade, por algum motivo, a criança adoece e vem a óbito, vem a falecer. Como que fica a mente, como que fica o coração dessas pessoas? Se nós levarmos apenas para o pastor, apenas para a igreja vai cuidar ali do coração, vai cuidar da alma, vai cuidar ali da pessoa, vai tratar a pessoa, tudo bem, muito bem, mas e a mente? Como que fica com as questões, o pensamento, como que fica o raciocínio da pessoa diante de um trauma desse? É necessário também um acompanhamento psicológico, porque a mente, né, é também uma área da saúde. A psicologia é uma área da saúde e precisa muito bem ser observada também. Ela precisa de um acompanhamento. Eu não sou contra o tratamento psicológico, porém o cristão precisa entender que ele é cristão em primeiro lugar. E o psicólogo, ele também é uma pessoa que tem os seus pensamentos, tem as suas ideias, essa pessoa tem as suas vertentes. E se você procurar um psicólogo ateu, ele pode negligenciar a sua área espiritual. Se você procurar um psicólogo umbandista, um psicólogo espírita, ele pode te colocar mais dúvida ainda na sua mente. Por quê? Não é que ele por maldade vai fazer isso, mas o seu viés ideológico religioso vai levar ele para uma espécie de tratamento. Ele vai se especializar num tratamento voltado para isso. Mas existem muitos cristãos que são psicólogos e são bons psicólogos, tão bons quanto os outros que não são cristãos. Talvez até mais porque entende o sinônimo entre talvez sejam até melhores porque eles entendem a alma, o espírito, o corpo, eles entendem a tricotomia. Eles entendem que a pessoa não é só coração, a pessoa não é só mente, a pessoa não é só corpo. A pessoa é uma pessoa que precisa tratar o coração, precisa tratar a mente, precisa tratar o corpo. Então, na hora de escolher um psicólogo, procura um psicólogo que tenha ali, que seja pelo menos cristão, para não te colocar fora do entendimento. Eu já vi casos de pessoas cristãs enfrentando problemas, enfrentando dilemas e procuram o psicólogo fala, olha, não acho que a tua religião está ajudando, eu acho que você tem que sair, extravasar um pouco, você tem que ir para as baladas, para festas, você precisa namorar outras pessoas, você precisa conhecer outras pessoas fora do círculo religioso. E como é que fica a cabeça de um adolescente? Como é que fica a cabeça de uma pessoa que está passando por um problema? Como é que fica a cabeça de um recém-divorciado nessa situação? Entendeu? Se for um psicólogo cristão e entende, respeita a palavra de Deus, não vai, obviamente, não vai pegar a Bíblia e ler ali um versículo para você, mas também não vai te direcionar para o pecado. A pessoa vai tratar, ela vai ouvir você, vai tratar você. Se for um caso um pouco mais necessário, um caso mais grave, se talvez o trauma já é mais profundo, vai te levar para um psiquiatra, vai te tratar com medicação. Então precisa sim, eu sou totalmente a favor do tratamento psicológico, sou totalmente a favor de uma pessoa que estudou a área da psicologia, e eu sou a favor até do pastor estudar psicologia. Porque ele está tratando com pessoas ali que talvez, você falou que às vezes a igreja não aceita o tratamento do psicólogo. E talvez é a pessoa que precisa do psicólogo que não aceita o psicólogo. É bastante firme ali naquele pensamento de que não, eu não vou no psicólogo porque eu não estou louco. E psicologia não é coisa para louco, nem psiquiatria. Né? É uma área do corpo que precisa ser tratada, é uma área da saúde que também precisa de cuidados. E a pessoa tem esse pensamento de que não vou porque não preciso, eu sou contra isso, a pessoa é totalmente contra. Como que ela vai fazer? Ela precisa tratar essa área. Por isso que o pastor ele também precisa ter um pouco de conhecimento da área de psicologia para ajudar essa pessoa a entender que ela precisa de ajuda. Então, eu sou extremamente favorável, assim como a gente vai num fisioterapeuta, assim como a gente vai num cardiologista, assim, num neurologista,
Assim como a gente vai em todos os médicos que cuidam de todas as áreas do nosso corpo, procure também, se você precisa, um psicólogo, procure a ajuda de um profissional, mas analise bem o profissional. Procure saber se aquele profissional ele não negligencia sua fé, porque senão, ao buscar a ajuda de uma área que você precisa, ele te coloca para longe da presença de Deus, ele vai te levar para o pecado. E isso, Deus não quer isso, Deus não se agrada, ele não quer o seu sofrimento. Longe da presença de Deus só existe sofrimento. E aí você não se cura, aí você se perde e a sua alma pode até perecer. Muito bem, concordo com o irmão Lucas, né? E sou da seguinte opinião também. Nós precisamos sim de um acompanhamento psicológico. Qual que é o maior problema hoje de se buscar um psicólogo? Na verdade é aquilo que o irmão Lucas disse, o preconceito. A psicologia, o tratar do ser também trazido pela área psiquiátrica, é uma ciência nova, é uma ciência de 100 anos. Existe um preconceito muito grande quanto a isso ainda. Quando se fala, vou ter um acompanhamento psiquiátrico, já se remete que você está louco, que você está com um problema fora do comum. E na verdade não é nada disso. O psiquiatra, diferente de um psicólogo, ele é um médico, ele estudou medicina, né? Só que ele seguiu a área que leva do ser, do pensar, de cuidados mentais. E ali ele vai poder prescrever um remédio, por exemplo, para a ansiedade que talvez você esteja, né? Que muitas das vezes você passa por traumas na sua vida que te leva a viver em um estado ansioso, né? Um estado que você precisa de um calmante. E um psicólogo ele não pode receitar nada. É contra a psicologia um psicólogo receitar algum remédio. Ele não tem esse direito, né? Por isso que ele te encaminha a um psiquiatra que vai receitar esse remédio para que você seja ali acompanhado, para que esse remédio não venha lhe fazer mal. Porque todo remédio que você toma sem acompanhamento pode ser prejudicial para a sua saúde. Por isso que é bom um psiquiatra. Às vezes ele vai te passar ali um remédio, né? Ele pode te passar um remédio que seja um ansiolítico ou um calmante, né? Mas precisa ser a dose certa para você. Então ali você vai passar para aquela sessão, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai te escutar. Ele vai entender o seu problema. Ele vai diagnosticar aquilo que você precisa. Isso é bom. Já foi comprovado diversas vezes que o ato de colocar para fora, o ato de falar, cura a muitos. Cura e traz alívio para a pessoa. Aí o Fê falou, mas isso daí um pastor pode fazer? Um pastor pode te ouvir? Pode. Pode sim. Existem pastores hoje que são formados em psicologia. Exatamente para saber lidar com o ser. Mas e aquele pastor que não é formado? Ele pode te ouvir também? Pode. Ele tem ali o dom para isso. Só que muitas das vezes o conselho dele, ou muitas das vezes a direção que ele vai te dar, vai ser mais voltado para a área espiritual. Vai ser mais voltado ali para o seu ser dentro da igreja, né, para a sua família. E muitas das vezes o que você está precisando é se colocar para fora, esbravejar algo natural de dentro de você, que talvez o seu pastor não vai entender, né? Por isso que é bom o acompanhamento psicólogo. O psicólogo ele está ali para te ouvir. Ele está ali para ter uma conversa. O psicólogo ele está ali, muitas das vezes, não é nem para te dar direção, porque muitas das vezes você vai numa sessão, né, de psicólogos e ele nem vai abrir a boca. É você que vai dar o direcionamento. Ele está ali para fazer você pensar, para fazer você refletir, para te acalmar. Muitas das vezes também você vai chegar lá e você não vai falar, só ele vai falar. Num bate-papo, não num aconselhamento ou numa imposição.
Por isso que é bom tratar, por isso que é bom buscar essa ajuda. Como eu disse, existe hoje vários tipos de psicólogos. O Lucas disse isso. Existem psicólogos que não defendem a crença, né? Eu vou buscar um psicólogo desse? É complicado realmente. Eu vou falar para os irmãos de uma experiência própria que eu tive, né? Com meu cunhado pequeno, quando perdeu o pai dele, ele precisou desse tratamento, ele precisou dessa busca. E o que aconteceu? Nós levamos ele, né, um psicólogo, até aconselhado pelo nosso pastor na época. Só que levamos ele num psicólogo, e até então nós não sabíamos, e defendia outra crença, outra fé. E esse psicólogo começou a direcionar essa criança, começou a usar métodos com essa criança que estava contrariando até a nossa fé, contrariando até aquilo que nós acreditávamos. Foi aí que nós percebemos que não estava fazendo bem a ele. O psicólogo, na verdade, de vez de ajudar, estava atrapalhando mais. Não só por causa da crença, mas estava atrapalhando. E trocamos de psicólogo. E o primeiro passo que fomos buscar é: queremos um psicólogo cristão. Encontramos uma mulher cristã, psicóloga de criança. E eu vou falar, transformou a vida daquele menino. A ajuda que ela deu. E eu posso falar, eu acho que pastor nenhum ia ajudar aquele menino da forma que aquela psicóloga ajudou. Porque um pastor, ele vai te ouvir se você for preciso. Só que ele tem outras coisas para se preocupar. Um profissional da saúde, ele está ali exclusivamente para você, para aquele momento, para te ouvir todas as vezes, para entender você. Então, eu sou a favor de buscar um psicólogo. Existem várias linhas da psicologia. Desde Freud, como o pai da psicanálise. Na verdade, a teoria de Freud é a que mais se evoluiu, mas não era a única teoria. Existiam, assim, outras teorias. E hoje, isso está muito atual, está muito vivo. E eu posso garantir para os irmãos, tanto a área da psicologia quanto da psicanálise mudou muito. Hoje existem vários cristãos envolvidos, e existem vários outros assuntos envolvidos do lado da psicologia, que eu aconselho aos irmãos: procura sim um psicólogo, procura uma orientação, procura junto com o seu pastor. A revista até traz concomitantemente, ou seja, lado a lado, junto, às vezes ao mesmo tempo, ajuda para sua alma e para sua mente. Isso é bom, isso faz parte, isso precisamos sim. E por que não um pastor que não venha a estudar para ser um psicólogo? Os irmãos estudar para ser psicólogo. Estuda, ajuda os irmãos da igreja. Isso é bom. Defenda a sua fé dentro da psicanálise, dentro da psicologia. Isso é bom. Precisamos de mais cristãos estudando. Precisamos de mais cristãos envolvidos nisso para ajudar uns aos outros. Precisamos de pessoas que venham ler bastante e entender. Leia um livro de Kant, leia um livro de Bernet, um livro de Freud, entenda o que esses homens estão falando e ponha isso em prática. É muito bom e precisa ser levado a sério o lado de tratar da alma e da mente. Busca sim, irmão que está me ouvindo, irmã, não só pelo lado do divórcio, como o Lucas falou, não é só isso. Não é só isso. Às vezes nós precisamos passar por uma terapia porque não estamos bem no serviço, não estamos bem em casa, não estamos bem no nosso ambiente, não estamos bem com nós mesmos. Ah, mas irmão Guilherme, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia junto, mas busca sim uma terapia, vai entender aquilo que você está passando,
vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sua saúde. E eu posso falar uma coisa, se não fosse de Deus, não estaria tão forte no meio das igrejas, tão presente nos dias de hoje. Se Deus não permitisse isso, meus irmãos, não teria tantos pastores, não teria tantas pessoas de Deus envolvidas nisso. Então, busque sim um aconselhamento. É bom e vale a pena. E hoje em dia também nós entendemos que casos de depressão também não é frescura, viu? Não. Isso não é frescura, é doença. É comprovado que não é frescura nenhuma. Às vezes é uma falta de um hormônio que tem no teu corpo, pode gerar depressão, ansiedade, e é preciso sim procurar ajuda médica. Não é... Alguns tempos atrás se falava muito disso, né? Se você procurar um psicólogo, um psiquiatra, falava-se muito que você estava louco, mas não. Você precisa procurar ajuda. E o conselho pastoral, o próprio nome diz, é um conselho que o pastor vai te dar. O pastor vai te dar conselho através da palavra de Deus. Mas nós, apesar que acho que isso é assunto para outra aula, os conselhos do pastor. O pastor não é... O pastor que também te obriga a fazer as coisas, você também tem que ficar esperto. O pastor te obrigar a não procurar um psicólogo, fique esperto com esse pastor. Ele não está agindo como pastor. O pastor não pode te obrigar a nada. Ele te aconselha segundo a palavra de Deus. E você precisa ser um bereano. O que é um bereano? Você vai ver se o conselho do pastor está baseado na palavra de Deus. Então você precisa ver. E ele não pode te obrigar a nada. Mas apesar que isso é assunto para uma outra aula, para um outro debate. Mas só estou dando um conselho aqui, porque tem muito pastor que é mandão, né? Você tem que obedecer o que o pastor diz ou você está fora da igreja. Isso aí não é pastor, viu? Tome cuidado, isso aí não é pastor. Mas é assunto para outra aula. Vamos tocar o barco aqui. E sobre, aqui para nós encerrarmos, o divorciado como cristão, pelo o aumento que tem acontecido nesses casos, a Bíblia vai trazer aqui, né, um caso principalmente no mundo, né? Então tem muita gente que divorcia e acaba chegando na igreja, acaba conhecendo a Cristo. Como nós não somos pastores aqui, somos apenas membros. Mas na nossa igreja, o pastor sempre pede para ver quem que está de comum acordo para aceitar as pessoas. Lógico que o pastor faz o acompanhamento e o pastor só vai colocar essa pessoa como membro depois de muita conversa, saber como que tá, se ela acertou a sua vida. Lógico que a igreja vai estar de portas abertas, mas queria saber um pouco da opinião dos irmãos. Esse eu acho que é um assunto talvez mais delicado ou talvez mais difícil que nós vamos ter aqui para encerrar. Como reconhecer esses irmãos? A revista vai nos trazer aqui, ó, os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Como que nós devemos, como igreja, aceitar essas situações? Lógico que aqui nós vamos entender que cada caso deve ser analisado à parte, sentado e debatido. Mas como igreja, como que podemos agir nesses aspectos que as pessoas estão chegando, a situação tem aumentado, tanto de divórcio quanto outros pecados? Nós como igreja, como que nós devemos agir a respeito desses novos membros da igreja? Fê, acredito que é o seguinte, nós somos pessoas vivendo em um mundo caído no pecado e estamos suscetíveis ao pecado. Nós precisamos entender isso. O pecado do meu irmão pode ser diferente do meu pecado, mas é pecado igual o meu pecado é pecado. E eu não posso
olhar para o irmão dentro da igreja, o irmão divorciou, ele deixou automaticamente de ser servo de Deus. Ele pecou contra Deus, ele não é mais crente, ele não merece mais a paz do Senhor, ele não pode mais participar do corpo e do sangue de Cristo. O sangue que foi vertido na cruz foi de Cristo, mas é eu que determino quem é que merece, quem não merece tomar, baseado naquilo que eu acredito que seja pecado ou não. O meu pecado não é um pecado assim tão grave a ponto de eu não merecer. Embora a Bíblia diga em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E da mesma forma como aqueles que se divorciaram, aqueles que mataram, aqueles que roubaram, todos esses pecaram diante de Deus. E eu que estou ali julgando eles como pecadores, estou pecando também. Então todos nós estamos suscetíveis ao pecado. E uma vez que nós colocamos uma régua para medir o quanto de santidade, o quanto de pecado uma pessoa pode ter, até o ponto em que ela pode ou não ser membro da igreja, eu estou me colocando no lugar de Cristo. Estou me colocando como se eu fosse o dono da igreja. Então, nós como cristãos, a pessoa cometeu o erro, vamos aqui pensar nas situações que nós estamos conversando. A pessoa cometeu o adultério, errou. Ela se arrependeu, não está mais na prática do pecado, está tentando ali servir a Deus, vamos ali apoiar ela, vamos dar força a ela para ela parar. A pessoa cometeu o pecado e não parou, vamos ali aconselhar ela para ela parar de pecar. É isso que nós devemos fazer. Não é apontar o dedo, não é falar assim, olha, você não tem que estar aqui na igreja porque você é um pecador. Vai para outra igreja onde você é aceito. Aqui não, aqui é lugar de gente santa. Não. Igreja é hospital, é lugar de gente com pecado, é lugar de gente arrependido, é lugar de gente querendo se reconciliar com Deus. Igreja é para isso. A pessoa errou uma vez, a pessoa errou duas. Cara, sinceramente, a Bíblia, Paulo, agora eu não me recordo, até estava tentando lembrar, tentando procurar aqui, mas agora eu não me recordo aonde que está o versículo que diz, se o irmão errou, se o irmão falhou ali, vai lá, conversa com ele, mostra para ele o erro, corrige ele. A pessoa voltou a cair no pecado, vai lá de novo, corrige ele de novo. Se a pessoa não mostrou arrependimento, aí ok, entrega ela, deixa ela por sua própria conta e vai ajudar quem precisa, quem quer ajuda. Às vezes também nós gastamos muito tempo com pessoas que não querem se arrepender. E tem pessoas que querem um arrependimento, não sabem como, não têm força para fazer isso, e nós negligenciamos ela porque estamos gastando tempo com pessoas que não querem se arrepender diante de Deus. Então, nosso papel como cristão é, primeiro, saber que nós somos pecadores, saber que nós somos dependentes da graça de Deus, e sem ela nós jamais teremos a oportunidade e a chance de se chegar diante de Deus. Sem ela nós não podemos chegar no reino dos céus. Então nós, em primeiro lugar, nós somos o maior pecador. Nossa, Paulo falou isso, que ele era o maior pecador. E até essa semana eu vi uma discussão no Twitter a respeito desse ponto de Paulo. Paulo fala, eu sou o maior pecador. Aí o rapazinho vai lá e comentou assim, olha, se você fala que você é o maior pecador, então você está se julgando melhor que Paulo, porque Paulo foi o maior pecador. Aí veio o outro, e aí virou uma baboseira, porque internet todo mundo quer comentar, todo mundo acha que sabe as coisas, mas esquece de analisar a si mesmo. Uma das coisas que a gente aprende na ceia é analise o homem a si mesmo, examine-se a si mesmo, vai lá, veja se você está de acordo para participar do corpo e do sangue de Cristo, veja se você está de acordo, examine-se, não é examine o teu irmão, não é ver se o teu irmão está de acordo. Não é para você cuidar da vida do teu irmão, cuida da tua vida, cuida da tua santidade. Seja reto você diante de Deus. Se você vê que teu irmão está pecando, veja se você não tem uma trave no teu olho para você ir lá e ajudar o teu irmão. Corrigir ele com amor, com carinho. E saber que aquela alma ali custou o sangue de Cristo, assim como a sua. Mas se não for para você cuidar dela com amor e com carinho, não vá.
Não vá, porque você não pagou o sangue de Cristo. Você não morreu, você não verteu seu sangue na cruz para você ir lá e botar o dedo na cara da pessoa e falar que a pessoa não merece estar ali. Você também não merece. Ninguém merece. Quem merece? Quem merece a salvação? Quem merece a chance de se reconciliar com Deus? Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ninguém merece. O maior pecador que eu conheço sou eu. Tem pessoas que pecam diferente de mim, mas o maior pecador que eu conheço sou eu. E eu preciso reconhecer isso. Para que eu possa chegar no meu irmão e falar, irmão, a maneira como você está vivendo não agrada a Deus. Essa conduta que você está levando é uma conduta de pecado. Ela vai te levar para a perdição. Meu irmão, apresente-se diante de Deus como um obreiro aprovado. Mas antes de fazer isso, apresente-se você, apresento eu, esteja eu correto diante de Deus. Eu não posso olhar o irmão divorciou, não é mais irmão, não dou mais a paz do Senhor. O irmão casou de novo, não pode. Qual a circunstância? A pessoa se arrependeu. A gente falou aqui agora há pouco de que o único caso que dá a legitimidade para o divórcio é o abandono e o adultério. Mas e se o irmão, mesmo cristão, na sua ignorância, agiu como uma pessoa não cristã e se divorciou por um motivo banal, por um motivo qualquer? Depois de um tempo o Espírito Santo incomodou ele e ele reconheceu o seu erro. A gente vai lá e vai falar para ele, olha, você tem que largar dessa sua segunda mulher e voltar com a primeira. E como é que fica a segunda? Entendeu? Arrependimento e segue a vida em frente. O cara arrependeu, está diante de Deus, está vivendo uma vida reta. Não tem nada que desabone ele. Ele entendeu o pecado dele, ele entendeu o erro dele, se reconciliou, se arrependeu, pediu perdão para Deus. Se Deus perdoou, quem sou eu, um pecador, para ir lá falar para ele que ele está em pecado, que ele está errado? Quem sou eu? Né? Eu acho que a gente precisa começar a pesar as coisas dessa forma. Primeiro, olha no espelho, analise-se, examine-se. Como que está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de jejum? Como que está o teu devocional? Como que está a tua intimidade com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem procurado as coisas de Deus? Você tem buscado o reino de Deus acima de todas as coisas para você querer cobrar do teu irmão uma santificação que nem você tem? Se eu não tiver uma santificação mínima, eu não posso chegar nos irmãos aqui na mesa aqui e falar, olha, você precisa se santificar. Você precisa, Guilherme, você precisa jejuar aí, você é presbítero. Eu não sei se você está jejuando, se você não está. E eu? Será que eu estou? Será que eu estou orando? Será que eu estou jejuando? Será que eu estou fazendo as coisas certo? Entendeu? Eu acho que a gente começa por aí. E já vou dar aqui minha conclusão, porque é isso. Primeira coisa, a gente não pode banalizar o casamento. A gente não pode simplesmente falar, olha, é só duas pessoas morando junto, não, é um homem e uma mulher morando junto. Vamos, não dou certo com essa mulher, não sei porque que eu casei com ela. Aguenta ela até o fim da tua vida, irmão. Aguenta ela até o fim da tua vida ou ora pedindo a Deus para te levar. Porque é isso. Não tem outro termo. Não vai você querer cair em adultério para ter legitimidade, porque você está piorando a situação. Entendeu? Aí você está piorando a situação. Né? Imagina a situação, o cara não acha a brecha e vai lá e se enforca para poder se livrar do pecado. Então, a minha conclusão é essa. Vamos tratar o casamento como uma coisa sagrada diante de Deus. A nossa família é uma coisa sagrada diante de Deus. As pessoas que estão conosco debaixo do nosso teto são as pessoas que Deus confiou a nós para que nós venhamos cuidar. Independentemente se você é pai, se você é mãe, se você é filho. Não, você está dentro de uma família. Cuide dessa família. Cuide dessas pessoas. Essas pessoas precisam de você. Esteja ali para aquelas pessoas. Porque foi aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida. O casamento não pode ser uma coisa tão banal assim. Não é uma coisa tão banal.
é o filho de alguém, é a filha de alguém que você tirou da casa do pai e da mãe. Então cuide. Em primeiro lugar, entenda que essa pessoa, ela custou o sangue de Cristo. E mantenha a santidade no seu casamento. Mantenha a santidade. Busque ao máximo glorificar a Deus através do seu casamento também. Muito bem. Concordo com você, Lucas. Concordo com o teu ponto de vista trazido. E Fê, assim, ó, no meu ponto de vista agora, na minha forma de enxergar as coisas, como que a igreja deve tratar o divorciado? Primeiramente, é isso mesmo que o Lucas falou. É olhando como um ser humano, como uma pessoa, olhando como alguém que Cristo morreu naquela cruz também pelo sangue dele, entregou o sangue dele também pela vida daquela pessoa. E a igreja deve abraçar, a igreja deve estar junto, né? Eu costumo falar que em nenhum momento a igreja deve banir ninguém. Não, a igreja deve abraçar. Ah, mas o irmão Guilherme cometeu adultério no meio da igreja. O que a igreja tem que fazer? Cometeu adultério na igreja, a igreja não tem que expor. A igreja tem que tratar. E tratar os dois lados. Tratar a vítima ali que sofreu o adultério, que foi traído, e tratar também aquele que está em adultério. Receba os dois de braços abertos. A Bíblia fala, e eu falei até na outra aula, e eu estou falando isso desde a primeira aula: venha do jeito que está e aceite ser transformado. Esse é o nosso chamado. Aí eu te pergunto, mas não tem que pôr para fora? Não tem que pôr para fora. Se fosse assim, Maria Madalena não era para ter sido aceita no meio dos discípulos. Era uma pessoa adúltera, não era? Era uma pessoa que estava traindo, pega em adultério, para ser apedrejada. Ela não foi posta no meio dos discípulos? Não foi chamada? Porque ela teve mudança, ela quis a mudança. Não quer dizer que a pessoa não tenha que ser disciplinada. A pessoa tem que passar por uma disciplina. Por quê? Porque a igreja, assim como a sociedade, ela tem que ter regras. Ela tem que ter ordem. Porque se a igreja não tiver regra, não tiver ordem, vira bagunça. Então, a pessoa cometeu adultério, ela vai passar por uma disciplina ali na igreja. Uma disciplina com amor, uma disciplina que vai tratar o problema, não é expor, não é julgar, não é apontar, que nem o Lucas bem trouxe, porque muitas das vezes nós apontamos de vez tratar, mas é tratar com disciplina, mas tratar, né? Coloca a pessoa, né? Trata, traz a pessoa para perto, porque se você levar e machucar essa pessoa, além de você estar tirando ela da igreja, você está tirando ela de ter a chance de se reencontrar novamente com Cristo, né? De se arrepender. Então tem que tratar, não é isso? A mulher samaritana, ali naquele poço, quando Jesus pergunta para ela: cadê seu marido? Ela fala: eu não tenho. Disse bem, porque o que está com você não é seu. Não é isso? Jesus pôs ela para correr. Jesus falou para ela o quê? Saia de perto de mim, então. Jesus falou para ela: não quero mais te ver na minha frente. Não quero que você fale de mim. Não quero que você nem sequer passe na calçada aonde eu estiver pregando. Foi isso que Jesus falou para ela? O que Jesus falou para ela? Vai e fale para as pessoas sobre mim. Não é isso? Vai e fale do meu amor. Fale daquilo que você recebeu aqui. Não é isso? E ela foi, saiu e contagiou toda uma cidade. Não é? E depois veio correndo de novo ao encontro de Cristo. Então, e por que nós colocamos as pessoas para correr? Por que nós temos que ser aqueles que vão apontar? Eu disse isso. Isso é algo meu, não é por causa da lição aqui, não. É do Guilherme. Existiu um fato que nós presenciamos, né, que nem comprovado não foi do adultério, nem comprovado não foi, né? Se existiu ou não existiu, cabe às pessoas em si que estavam envolvidas, né, a saber, mas a igreja em nenhum momento abraçou aquelas pessoas.
Aí eu te falo, quem que perdeu? Perdeu-se 2 famílias de Cristo. 2 famílias foram perdidas, porque a igreja não teve paciência, a igreja não teve discernimento para abraçar, para entender o que estava acontecendo. Pelo contrário, a igreja ali no caso, neste caso específico que estou dizendo, estava mais preocupada a ganhar posição, vamos dizer assim, do que tratar uma ferida. E hoje, eu não sei, um lado eu não sei como está, mas o outro lado pude acompanhar um pouco melhor e eu posso falar, se perdeu. Se perdeu. Então aqui, o Lucas está falando, está firme com Cristo, glória a Deus. Mas em uma outra igreja, né, que soube abraçar, que soube... E é isso que nós devemos fazer. Gente, Cristo nos chamou para amar, não para julgar. A igreja está nessa terra para evangelizar, não para apontar. Então não sejamos nós que vamos apontar, sejamos nós que vamos evangelizar. E o evangelho é trazido com amor. O evangelho é trazido com perdão. A base do evangelho é o perdão. A base do evangelho é a reestruturação. Não é isso? Que Jesus nos chama para mudança, não é? E por que quando uma pessoa precisa de mudança nós apontamos e nos dizemos melhor do que os outros? Vai de encontro àquilo que você falou, Lucas, mas essa é a minha opinião. Essa é aquilo que eu entendo como verdade. Se um dia eu errar, e eu erro, então que eu seja sim disciplinado naquilo que eu deva ser disciplinado, da forma que eu deva ser, que eu receba essa correção, porque Jesus mesmo disse que o Pai, ele nos ama a ponto de nos corrigir, a ponto de nos abraçar e a ponto também de nos exortar. Então, é isso que nós devemos fazer, aceitar a correção no tempo certo e também aceitar o abraço. A igreja deve estar de braços abertos e de mão estendida para todos. Essa é a minha opinião e concluo essa lição também dizendo: o casamento é algo que deve ser lutado. O casamento é algo que você deve buscar ter em harmonia. É fácil? Não é. Vai ter problema? Vai ter problema. Como solucionar? Buscando ajuda. Ajuda espiritual, ajuda psicológica, se for o caso, como já foi falado aqui. Mas em todo momento, busque ajuda, busque essa orientação. Esteja com Deus. Nós aprendemos quarta-feira. Deixa Deus entrar dentro do seu lar, para que não seja somente uma casa, para que não seja somente uma moradia, mas que seja um lar. Se Deus entrar, se Deus habitar, não vai ser só um lugar que você mora, mas vai ser um lugar de paz. E é isso que precisamos, é deixar Deus entrar dentro do nosso casamento, dentro dos nossos lares, e vai ser transformado, porque Jesus, o ambiente que Jesus está, ele se torna diferente. Por isso que, meus irmãos que me ouvem, eu digo para você, traga Deus para dentro da sua casa. Traga Deus para dentro do seu casamento. Ora, busca, leia. O pastor nos ensinou quarta-feira. O casal que não abre a Bíblia dentro da sua casa, que não lê, que não ora mais, e espera que as coisas fiquem tudo bem. Que jeito que vai ficar tudo bem? Se Deus já não está mais presente ali. Se Deus já não está mais junto ali. Por isso a importância de orar como casal, de ler a Bíblia como casal. Traga Deus, traga a presença do Espírito Santo. E na hora que surgir os problemas, e vão surgir, vai ser mais fácil de resolver. Vai ser mais fácil de solucionar. Muitas das vezes, o próprio Espírito Santo já vai te dar a direção.
Por isso a importância de orar e de buscar. E assim eu quero orar com você. E assim eu quero encerrar essa aula de hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora, Senhor, encerrando essa aula. E peço ao Senhor, Pai, Papai, que o Senhor venha estar entrando mesmo em cada lar, em cada família. Senhor, nessa casa onde essa pessoa está me ouvindo, Senhor, que talvez esteja com problema nesse casamento. Papai, que o Senhor possa estar entrando com a sua direção, que o Senhor possa estar entrando ali, Senhor, através do seu Espírito Santo, trazendo, Pai, ali a ordem, trazendo a paz, trazendo, Senhor, a resolução deste conflito. Entra, Papai, dentro desta casa, dentro desta família. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda como igreja, Senhor, a abraçar aqueles que estão precisando. Nos ajuda, Senhor, como igreja, Papai, a estar de braço estendido a todos aqueles que estão necessitados. Não nos faça, Senhor, não nos permita, Pai, melhor sermos melhores, nos acharmos melhores do que o outro, a apontar o erro do outro. Papai, nos livra disso. E nos ajuda a ser cada dia mais, Senhor, uma igreja melhor, uma igreja de amor, uma igreja, Senhor, que venha abraçar, que venha entender a necessidade e o problema do outro. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família, e com toda a amada igreja. E junto nós digamos: Amém.